Avisa só no lugar. Vamos ficar de pé. Salmo primeiro. Como minha esposa já falou, quero agradecer mais uma vez os irmãos que ajudou semana passada, o irmão Simael, o Rui, o irmão Edmar, o irmão Anderson, está a turma boa, né? O irmão Samuel, que pintou, cortou ali onde ficou perfeito, achar mais um pintor na igreja, né? Os irmãos aí, tem muita gente boa, os irmãos que veio nos ajudar aqui hoje, arrumar aqui. Deus é bom, irmãos. Tudo que você faz, lembra o que Jesus Cristo disse? Ainda que seja doar um copo de água fria para um dos meus discípulos, fica tranquilo, o seu galardão você não perde. Galardão é recompensa. Você vai ter uma recompensa. Amém? Bem? Salmo 1. Todos acharam? Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, fale conosco de uma maneira especial. Encha teu povo do teu Espírito Santo, Senhor. Ministra sobre nós a tua unção, a tua palavra. Já louvamos, cantamos, exaltamos ao Senhor. Agora fale conosco, Senhor. Fale com a tua igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja. Sentado, irmãos. Irmãos, recentemente eu falei em trabalho com os senhores, eu falei sobre o Salmo de número 1. Eu já quero falar com toda a igreja, irmãos. Quem é que quer ser bem-aventurado aí? Amém. Condições para você ser bem-aventurado, para você ser abençoado. Lá nos Salmos, lá no Mateus 5, Cristo fala das bem-aventuranças. Né? Bem-aventurado o de coração, os mansos, né? Então, tem os bem-aventurados ali. Uma classe de pessoas que agem com determinada ação, ele é bem-aventurado. E eu estava estudando, irmãos, semana no Apocalipse, comecei a estudar o livro de Apocalipse, e lá nas 7 cartas às 7 igrejas, tem algo, só tem uma oração que é comum. Uma oração é uma frase curta. Não é uma frase, é quando tem um sentido completo. Uma oração é onde tem verbo. A única oração, que é aquela que aparece em todas elas praticamente, é: conheço as tuas obras. O verbo conhecer, conheço as tuas obras. Fala com a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Então o Senhor fala com todas as igrejas. Então o Senhor conhece as nossas obras. Então o que eu faço para mim ser bem-aventurado? Primeira coisa, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A primeira coisa é não andar no conselho dos ímpios. Eu estava meditando aqui, agora, que teve uma época da nossa vida, da nossa infância, da minha infância, da infância dos irmãos que tem mais de 40 aí, eu estou um pouquinho a mais. Então, que da nossa infância, para ser, para não andar no conselho, para a gente não andar, essa primeira ordem aqui, não anda no conselho dos ímpios, para você ser bem-aventurado, a primeira coisa, irmão, não ande no conselho dos ímpios. A gente tinha que estar no meio dos ímpios, tinha que estar lá no boteco, tinha que estar lá na esquina, né? Hoje em dia não. Seu filho pode estar dentro de casa. E você acha que ele está indo bem, mas ele está no conselho dos ímpios.
Ele está fazendo algo errado, porque você não sabe que aonde ele está navegando na internet. Não? Ele pode estar vivendo no conselho dos ímpios. Sabe quando você compartilha uma mensagem? Sabe quando você compartilha alguma coisa? Pode ser que você está compartilhando o conselho dos ímpios. Você tem que tomar cuidado com aquilo. Não vamos entrar na onda de fake news, né? Que é uma notícia falsa. Vamos nos ater que nós somos cristãos. Eu preciso me ater àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a primeira coisa, irmãos, quer ser bem-aventurado? Não escute o conselho do ímpio. Então, servo de Deus, que serve a Deus, quem vive com a palavra na mão, que ora e busca, ele não pode ficar falando dos seus problemas, da sua vida, para quem não serve a Deus, para quem não ora, jejum e consagra. Eu falei aqui recentemente esses dias, que eu não preciso falar da minha vida para alguém que não pode resolver. Pastor, então por que eu peço oração da igreja? Porque a igreja tem poder de resolver. Amém. A Bíblia diz que duas pessoas concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, Mateus 18, será concedido por meu Pai que está nos céus. A igreja tem poder de mudar a situação. Quem é a igreja? Eu? Não. Quem é a igreja? Você? Também não. Quem é a igreja? Essa parede? Também não. A igreja somos nós que reunimos para adorar e cultuar o Senhor. Amém. Nós fazemos parte da igreja, mas eu não sou a igreja, assim como você não é a igreja, nunca foi e nunca vai ser. O Espírito Santo habita em você. Você é a igreja quando você se reúne. Paulo diz, quando reunir não tem salvo, ou tem hino, ou tem doutrina, aí é a igreja. Aleluia. O local pouco importa. Nós temos igrejas no mundo afora, que é toda luxuosa. Mas lá no continente africano, temos igrejas lá, que não tem nem banco, que não tem microfone, não tem caixa, não tem violão, e nada. É só chão, batido. Alguns nem batido não é capim mesmo. Mas tem um chão, tem um povo que ora, que busca, que clama. Aleluia. E Deus visita esse povo. Oh, glória a Deus. Porque a igreja é quando o povo se reúne. Então o texto aqui diz, a primeira coisa que eu preciso para ser bem-aventurado é não andar no conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios é, rapaz, não tem importância não. Porque tem que você usar essa roupa? Que tem você, irmão, usar uma roupa mais curta? Que tem você, jovem, fazer isso, falar isso, fazer aquilo? Diz a pessoa, fala aí, meu corpo, minhas regras. Meu corpo não é minhas regras mais. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você precisa entender que uma vez que você entregou sua vida ao Senhor, agora a sua vida não te pertence mais. Você já leu o que diz em Gálatas 2:20, que Paulo diz? É o texto mais pesado da Bíblia. Paulo, não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Olha só, até aí tudo bem. O negócio aperta quando ele fala, a vida que eu estou vivendo agora, eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo a vida pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou. Paulo está falando do que eu como, bebo, Cristo, tudo eu faço para a glória de Deus. É o que diz 1 Coríntios 10:31. É o que ele fala em Colossenses 3:17. Quer que eu mais, é tudo que fizer por palavras ou ação, fazer em nome de Jesus. Tudo que eu faço pela fé. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. Isso não quer dizer que Paulo tinha uma fé cega, não. Tem gente que tem fé. Não, compra um carro lá, nem está trabalhando, compra lá em 100 parcelas, 50 parcelas. Não, Deus vai abençoar com o papo. Não, isso não é fé, não. Isso eu nem sei o que é. Fé é você, como está em Romanos 12, oferecer a Deus um culto racional. Fé é você saber, ó, Jesus morreu na cruz por mim, eu preciso agora honrar o que Ele fez por mim, não posso mudar do jeito que o ímpio anda. Você, irmão, não pode se mexer com as mulheres do mundo. Pastor, mas a roupa não salva. Eu sei que a roupa não salva, mas a Bíblia diz que eu preciso, a maneira com que eu me visto, eu transmito uma mensagem
mensagem. Não vou nem usar a Bíblia, vamos usar o que o Billy Graham falou. O maior evangelista que já teve nesse século passado, nos últimos anos. Nós somos as Bíblias que o povo está lendo. Nós somos o sermão que o povo está lendo e está lendo. Então, a maneira com que você se comporta, se você der ouvido ao que os ímpios estão falando, se você andar como muitas pessoas que dizem servir a Deus estão andando, cuidado, irmãos. A Bíblia diz que só tem dois caminhos. Não tem três, só dois. Nós só temos dois caminhos, obediência e desobediência. Não tem outro. A Bíblia diz: entrai pela porta, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos entram por ele. O caminho da vida não é largo, é difícil, apertado, não dá para carregar nada. Paulo diz, Jó diz: olha, eu não vim dentro da minha mãe, não voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Sabido é que desse mundo nada trouxemos e nada podemos levar. Diz Paulo em 1 Timóteo 6, tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeito. Pastor, ninguém fica satisfeito com isso. Eu vejo os pregadores falando: olha, Abraão era rico, Davi era rico, Isaac era rico. Eu digo: por que eu tenho que ser pobre? Ninguém está falando que você tem que ser pobre. Ninguém está falando que você não pode prosperar. O que eu estou falando, o que a Bíblia diz, é que você tem que ser grato pelo que você já tem. E se você conquistar mais, glória a Deus. Se não conquistar, amém por isso, você não vai levar nada. A roupa que você vai usar quando você morrer, não é você que vai escolher. Alguém vai escolher por você. É ou não é? Amém, verdade. A não ser que chegar aquele cara que fala: olha, eu comprei o terreno tal, quero ser enterrado lá. Eu quero, quando eu morrer, quero que vista essa roupa. Pega tudo que eu tenho, põe tudo no caixão, porque eu quero levar tudo. Quando você morrer, vou brigar pela sua herança, se tiver. Senão vai brigar para não pagar suas dívidas. Então não ande segundo o conselho dos ímpios. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores. Eu não posso. Não se deter é você pegar a sua vida e você não fazer o que o outro faz. É você ter prazer no Senhor. Ser santo, irmãos, são aquelas pessoas que não apenas evitam o mal. Tem gente que achou: eu não roubo, eu não. Tem gente que fala assim: eu não bebo, eu fumo, não me prostituo. Ele acha que isso é ser santo. Isso não é ser santo. Talvez você não faz porque não tem oportunidade. Talvez você não leu a Bíblia e não entendeu o que João diz. Sabe o que João diz lá em 1 João 2? Não ameis o mundo. Por que João falou isso? Olha, povo meu, estou sabendo que tem gente no meio da igreja que não está no mundo, mas eu queria estar. Tem gente que fala que não ama o mundo, mas ele ama o mundo. Esse é o sentido. Então, mas são pessoas que edificam a sua vida em torno da palavra. Ele não está preocupado com o que as pessoas falam, ele quer fazer o que Deus quer que ele faça. Então, ele não se detém no caminho dos pecadores. Volto a afirmar, no nosso tempo, irmão Jaci, principalmente no tempo do irmão Jaci, no meu, precisava estar no boteco, para estar na roda dos escarnecedores, precisava estar na casa da luz vermelha. Quem sabe o que é? A maioria. Pois é, hoje não. Você com o seu celular, você se detém no caminho dos pecadores. Você pode, com isso aqui, ver tudo o que você quiser. Seu filho pode ver o que quiser. Ah, mas vamos deixar de lado. Tem aplicativo que bloqueia. Mas com isso aqui, o seu filho pode ler o que quiser. Pode ser orientado, doutrinado. Alguém pode estar falando para ele: olha, você nasceu, como disse o outro, estou falando agora muito, que nasceu no corpo errado, né? Seu ótimo
nasci no corpo errado, eu queria um corpo mais bonito, eu queria ter mais cabelo, né? Pastor, mas se dá para resolver com o din-din. Então não é problema. Né? Não, irmãos, pode estar sendo doutrinado e você não sabe. Cuidado! Não se meter no caminho dos pecadores é você não comungar com ele. Eu gosto que a Bíblia diz em Romanos capítulo 14: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que se aprova. Você pode estar se condenando porque você está aceitando. Você tem que entender. Você pode até respeitar as pessoas. Falar, respeito a sua posição, respeito o que você pensa, mas discordo do que você está fazendo. Você não nasceu para isso. Não? Fala. Nós tivemos um exemplo aqui na igreja, né? Um filho de um pessoal que estava sendo doutrinado pelo Espiritismo através do celular. O pessoal que estava congregando aqui, através do abençoado smartphone, isso aqui é uma benção, isso aqui não é mal, isso aqui é benção. A gente consegue alcançar muitas almas através da internet. Estava sendo doutrinado, a palavra é doutrinado, pelo Espiritismo. Já estava mudando completamente a cabeça. E já tinha sido. Já tem muito tempo. E teve reação. Estava fundando já. Estava falando de fazer cabeça já. A linguagem espírita. Então, estava bagunçado. E eu estava dentro de casa, não saía, nunca deu problema. Mas por falta de diálogo, de paz. Só que, irmãos, está dentro de casa diferente. Você tem que tomar cuidado. Pai, você que é pai e mãe, se o seu filho tem menos de 12 anos, eu não aconselho ele ter nenhum telefone. Se a sua filha mora com você, não importa a idade que ela tenha, o telefone dela tem que ser desbloqueado para você ver de vez em quando. Uma vez por semana, pega lá sem ela ver, dá seu telefone. Para quê? Eu quero ver. E olha tudo. Um amigo meu falou uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos de novo. Ele falou assim: olha, você vai para o Anderson, o Joaquim, José, todo mundo que é pai. O filho nunca pode saber mais que o pai. O pai tem que entender alguma coisa, tudo que está acontecendo aí fora, para ele não ser enganado. Ah, sério? Se a professora que mandou, se o fulano que mandou, cuidado, irmãos. Seu filho pode estar te enganando. Você tem que edificar a sua casa na rocha de Cristo. Amém. É por isso, irmãos, que de vez em quando, ou de vez em sempre, você tem que reunir com a família para orar, perguntar aos filhos o que ele está achando, como é que é a sua fé. Amém? Outra coisa, não estar na roda dos escarnecedores. Não se assentar nos caminhos dos pecadores, ou seja, comungar com eles. E não assentar na roda, você não pode fazer bolo com eles. Você tem que ser diferente, você tem que ter prazer na lei do Senhor. Você tem que ter prazer na lei do Senhor. E o que é ter prazer na lei do Senhor? Aqueles que procuram viver sua vida de acordo com a vontade de Deus, ele medita, ele pensa: Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou falhando com a minha família, com a minha fé? Sabe o que Paulo diz? Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a minha escravidão. Paulo diz: porque eu tenho medo. Eu tenho medo de pregar tanta gente e depois no final ser desqualificado. Sabe o que é isso, irmão? Que examinar a sua vida. Sabe, olha, eu sou pai, eu sou pecador, e eu não estou no corpo, que é a tendência dele para o pecado. Então comece a viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Pare de estar na roda dos escarnecedores. Quando você vê alguém falando mal de um irmão, eu já falei, já covarde. Quando você vê alguém falando mal, o Joaquim, né? Não sabe como chama o Joaquim? O Joaquim estiver falando mal do José, pega na mão dele e fala assim: vamos lá na casa dele? Você fala para ele. Será que se fizer isso, você vai? Nunca mais chama você. Nunca mais a fofoca chega até você.
Isso vale para mim e para você. E eu aprendi uma coisa: nem por ser verdade eu tenho que estar falando. Vou te dizer uma coisa aqui, irmãos. Vamos de Marcos, eu mudei para cá. E depois de 2 anos, vivíamos numa outra época. Não havia internet, não havia nada disso. A internet aumenta a língua do diabo. A internet aumenta a língua do fofoqueiro. A internet faz com que a língua dele alcance o mundo inteiro. Ah, pastor, isso é liberdade de expressão. Sim, mas tem hora que atrapalha. Só vieram descobrir depois de 2 ou 3 anos depois que eu não estava na igreja, que eu tinha separado da esposa. Porque o Senhor não tem prazer em ficar falando com o meu amigo separou da esposa. Que um amigo meu, que serve a Deus, que me ajudou na fé, não está na igreja mais. E é verdade. Mas qual o prazer que eu tenho nisso? Você tem prazer em contar que seu irmão desviou? Isso é triste demais, irmão. Ah, mas eu não posso omitir. Mas ninguém está falando para você omitir. Só está falando que você não é você que tem que contar. Você não tem que se repórter. Porque se eu cometer um erro, se eu errar, se eu falhar, eu não quero que os irmãos omitam. Mas eu não queria que você fizesse isso para todo mundo. É ruim, irmãos. Estou falando porque eu vivi isso. Eu já subi aqui para pregar muitas vezes, as pessoas falavam mal do meu filho. E falavam que eu não podia estar aqui. E o obreiro falou isso para mim. E o pastor falou isso para mim. Mas na época tinha um pastor que era homem de Deus, que é o pastor Galiza. O melhor pastor que eu já tive até hoje. Não tenho medo de falar isso. Todo mundo sabe que eu realmente acho isso. Mas ele me defendeu. Por quê? Porque o que é certo é certo. Vai falar mal de você? Vai. Mas você não precisa se assentar. Você não precisa comungar com isso. Você não tem que propagar o erro. De lá em Provérbios diz 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7 ele abomina. Que é qual? Semeia o que dentro dos irmãos. Olha, você sabia? Vou te contar. Quando alguém falar, você sabia? Fala, meu irmão, não quer saber. Vamos orar? Porque se você não saber, é melhor. Vou citar uma frase aqui do Matrix: a ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Você não sabe, você trata bem. Se você sabe, você fica olhando torto. É ou não é? Então, tem hora que você não sabe, é bom. Será que Cristo, sendo Deus que se fez carne, não sabia que Judas era o traidor? Sabia. Mas ele o abraçou, ele o beijou, ele lavou os pés dele. Porque deu chance dele se arrepender. Eu preciso tratar as pessoas de maneira que elas mereçam. Como servo de Deus, como homem de Deus, que eu e você somos. Eu não posso me igualar aos pecadores. E por fim, a última coisa é meditar na palavra dia e noite. Esse aqui, irmão, é o segredo de todo homem vitorioso. Todo homem vitorioso medita na palavra. Lembra que Paulo disse em 1 Coríntios 13, quando ele fala em 1 Coríntios 11 sobre a Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice. Você tem que fazer um exame de consciência, como é que está a sua fé. Porque se você quer ser um bem-aventurado, você precisa. Você não pode andar no conselho dos ímpios. Você não vai poder se deter no caminho dos pecadores. Você vai poder passar lá. Você vai poder convidar os seus colegas, mas você não pode viver como eles vivem. Você não pode estar na roda dos escarnecedores. Quem trabalha em firma sabe que toda firma tem os grupinhos, né? Você não pode ser um alienado que não participa deles, mas você não pode compactuar com nada disso. Você precisa entender que você tem que manter-se como servo de Deus. A tua palavra seja sim, sim, não, não. O teu sim é sim, o teu não é não. E você precisa ter prazer na lei de Deus e meditar na sua palavra de noite. Vamos ficar em pé.